Bom, pessoal, a gente resolveu fazer esse vídeo porque nós temos recebido várias perguntas das pessoas que acompanham a gente no Instagram, perguntando sobre o custo-benefício de uma viagem de motorhome. Algumas pessoas perguntam se é muito caro, se é muito barato. Bom, eu já vou começar o vídeo falando para vocês que eu acho assim, nessa questão de muito caro e muito barato é muito relativo, né? Às vezes o que é caro para mim pode não ser para você, ou barato para você é caro para mim, enfim. Eu acho que isso depende muito da condição financeira de cada pessoa. Então a gente vai compartilhar um pouco dos valores que a gente pagou e como é que funciona também essa questão do aluguel do motorhome aqui no Brasil, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões e ver, né, entender se isso é algo praticável ou não para você. Muita gente acha que no Brasil o turismo de motorhome ele nem existia, né? Eles falaram assim: nossa, mas vocês estão alugando motorhome dentro do Brasil? Muitas pessoas acham que isso só tem nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, mas não, aqui realmente tem, principalmente na região sul do país, empresas que fazem locação de motorhome. E essa é uma prática que tem crescido bastante aqui no nosso país. Com a chegada da pandemia, as pessoas sem poderem viajar para os destinos de avião, etc., aí isso cresceu ainda. E assim, quando a gente começou a procurar, a gente achava que só tinha uma ou outra empresa, mas a verdade é que não, já existem algumas empresas no Brasil que fazem aluguel, que já, né, alugam motorhome. E tem alguns particulares que também se associaram a essas empresas. Deixando o motorhome deles particular para as empresas locarem. Exatamente. Bom, e aí assim, as pessoas perguntam pra gente, né, a pergunta que não quer calar, vale a pena? Antes É caro? Um pouquinho de falar exatamente sobre os valores, a gente vai explicar para vocês como que funcionam as diárias que as empresas praticam. Várias delas trabalham por pacotes. Todas, né? Na verdade, que a gente entrou em contato. Todas elas trabalham por pacotes. Exato. Então, de diárias. Como que funciona? Tem algumas empresas que começam com 3 diárias, 5, 7, 10, 15. Tem outras que começam com 5, 10, 12, 15. Então depende de cada uma, tem o seu pacote lá. E como que funciona esse pacote? O pacote, por exemplo, de 5 diárias, se você pegar um motorhome para 2 pessoas ou 3 pessoas, que é o modelo que a gente pegou. Que é aquele modelo tipo van. Né? Que é uma Sprinter ou uma Renault Master. Né? Tem alguns outros carros também que servem esse tipo de motorhome. Se você pegar um motorhome desse por 5 diárias, vamos hipoteticamente aqui pensar que cada diária custe R$500. Então você pagaria nas 5 diárias R$2.500, certo? Se você pegar esse mesmo motorhome num pacote de 10 diárias, por exemplo, é bem provável que esse valor de R$500 a diária caia para uns R$400, né? Estou dando aqui números hipotéticos, tá, pessoal? Então você vai pagar nas 10 diárias R$4.000. Então veja que começa a compensar. Ou seja, quanto mais dias você ficar com o motorhome, menos você vai pagar pela diária. Não que você vai pagar menos em valor de quantidade de montante. Mas você vai pagar menos no valor da diária. E isso é bem legal. Fora as diárias, aí você tem que se preparar também com mais 2 despesas extras que são expressamente incluídas dentro do pacote, que a gente chama aqui de pacote, que são o seguro do motorhome, que também funciona por diária, e a limpeza, a taxa que você paga quando você entrega e devolve o motorhome, tem uma taxa de limpeza, né, que aí varia de empresa para empresa, tanto o seguro quanto a taxa de limpeza, mas que são obrigatórios. Você não consegue locar o motorhome sem esses 2 serviços dentro do mesmo pacote. E uma coisa que é importante também, gente, quando a gente fala dessa questão da diária,
é que a gente também percebeu que todas as empresas aqui de motorhome no Brasil, eles têm essa prática, é uma quantidade de quilometragens que você precisa rodar por dia, que você pode, na verdade, rodar por dia. A gente percebeu com todas as empresas que eles colocam um limite de 350 quilômetros por dia. Aí vocês perguntam, nossa, mas quer dizer que então eu só posso rodar 350 km por dia? Tem um odômetro no carro e quando eu chego nos 350 ele começa a pitar. Cara, não é nada disso, gente. É porque eles colocam esses 350 que eles entendem que é uma quilometragem viável para se rodar num dia. Mas a verdade é que como você fecha, acaba fechando por pacote, né, por pacote de diárias, então fica lá 350 vezes 3 dias, que dá 1.050 quilômetros. 1.050 quilômetros dentro desses 3 dias que você pode rodar. Se você quiser rodar 1.000 quilômetros no primeiro dia e rodar só 50 nos demais, você pode fazer. Se a sua viagem comportar esse tipo de rodagem, né, se fizer sentido para vocês, tudo bem. A gente teve uma situação dessa, assim, teve um dia que a gente, em junho, quando a gente alugou, a gente ficou 7 dias, que a gente teve que rodar muitos quilômetros e a gente rodou acho que mais de 350 quilômetros naquele dia, né? Rodamos por volta de uns 800 quilômetros. Uns 800 quilômetros em um dia, a gente passou praticamente o dia inteiro viajando. E nos demais, obviamente, a gente rodou muito menos, porque nós estávamos dentro de uma cidade, enfim, a gente rodou bem pouquinho. Então isso é algo muito importante. E sempre esse valor de 350 é fixo, então ele não vai aumentando, por exemplo, conforme a quantidade de dias que você vai pegando na diária. Então, quando se vai fazer uma viagem de motorhome, também é preciso levar em consideração a quantidade de dias que você vai ficar com o motorhome versus essa quilometragem total que você vai ter que andar nesse trecho, tá? Ainda dentro da quilometragem, aí vocês podem perguntar assim, tá, mas e se eu alugar um motorhome por 5 dias e são 1.750 quilômetros que eu tenho que andar e, putz, eu vou chegar lá para entregar o motorhome e vou ter andado 1.900 quilômetros. O que acontece? É verdade. Você paga uma taxa por quilômetro a mais rodado, né? No contrato que você assina, está lá especificado o valor a mais de cada quilômetro que você roda, além daquilo que está no pacote. Então, assim, não fiquem desesperados, que caso aconteça alguma Passar coisa... um pouco mais, né? Tem uma eventualidade, quer conhecer um outro lugar que é um pouquinho mais distante, e você passe, aí é só fazer a continha lá, quanto que é cada quilômetro rodado, vezes os quilômetros que você vai passar do pacote, e aí você paga a parte. Exato. Então, assim, esse eu acho que é uma coisa que precisa ter em mente, né? Antes até de falar de custo, de dinheiro, quanto custa, se compensa ou não, isso é uma parte importante para poder se alugar um motorhome. É o tipo de coisa que quando a gente começou a pensar em alugar um motorhome no Brasil, a gente nem fazia ideia que existia esse tipo de cálculo, né? E aí a gente se deparou com a primeira empresa que fazia, a segunda, e aí quando nós fomos perceber, essa é uma prática mesmo de mercado de aluguel de motorhome aqui no Brasil. E agora falando de valores, né? A gente está num momento que é um pouco atípico, digamos assim, né? Por que é atípico? Porque a gente não tá, por mais que estejamos em alguns períodos aí que a gente já passou de julho, que é alta temporada, e agora a gente vai entrar também no final do ano, que normalmente são períodos onde valores de diárias de hotel ou de passagens aéreas elas são mais caras, a gente está num momento que ainda é de pandemia. Então, algumas empresas acabaram fazendo preços um pouco diferenciados para que as pessoas pudessem, né, alugar os automóveis, né, para que pudesse aquecer, na verdade, um pouco esse mercado. Então, a gente vai contar um pouco para vocês os valores que nós pagamos, né, os valores que nós pagamos na diária do aluguel, mas não necessariamente que isso ainda esteja sendo praticado, né, e também a gente vai dizer a época do mês que a gente alugou. Então, só para vocês saberem, nós alugamos numa empresa em junho, né, nós tínhamos férias em junho, então nós alugamos uma empresa lá de Curitiba chamada Pura Vida, e na época nós pagamos quanto? R$420 a diária. R$420 a diária. Lembrando que nós fizemos um pacote de 7 dias. Então, se nós tivéssemos feito mais dias, como o Rui explicou, provavelmente o valor dessa diária teria sido menor. E agora, em outubro, num feriado, a gente procurou uma outra empresa que fica aqui em São Paulo e nós pagamos R$450 a diária. R$450 no valor da diária por 3 dias. Então, também, de novo, talvez se a gente tivesse locado por mais dias, o valor dessa diária teria sido menor, né? Então, assim,
eram épocas que não eram de alta temporada, né? Tirando o feriado, mas não é férias, não é época de, né, que tem uma procura assim tão grande. Então, pessoal, outro aspecto dentro do custo-benefício que é interessante a gente dizer é o seguinte: vamos supor que você queira fazer uma viagem para qualquer lugar, para Bahia, por exemplo. Você está situado em São Paulo, quer ir para Bahia. Então você tem que considerar o trajeto de São Paulo até a Bahia. E aí, independente de qual você for, avião, com seu próprio carro, de ônibus, enfim. A hospedagem que você vai ter lá na Bahia, né? Você vai ter que alugar uma pousada, um hotel, Um enfim, Airbnb, um né? Airbnb. Aí você vai, durante esse trajeto, se alimentar, por exemplo. Você vai gastar com comida, vai no restaurante, vai, enfim. E normalmente, só complementando, né? Normalmente você vai no restaurante, quando você fica num hotel, você ainda faz... Normalmente você toma o café da manhã no hotel e as outras refeições não são inclusas. Quando você... Então você tem que pagar minimamente pelo seu almoço e pelo seu jantar, né? Se você tá num Airbnb, você acaba tendo que fazer essas 3 refeições, ou comprando comida, ou saindo para comer fora, né? E aí uma coisa legal do motorhome é que você tem um 3 em 1. Né? Você tem o transporte que você vai utilizar para chegar no seu destino, o lugar onde você vai dormir, se hospedar, e você pode fazer uma compra no mercado e levar a sua comida e cozinhar dentro do carro. Então, assim, é um aspecto interessante da gente falar, né? Porque você vai, no motorhome, ter 3 opções, 3 gastos dentro de um local só. Dentro de um único gasto, digamos assim. Exatamente. Então, se você fizer a conta de que uma pousada simples varia em torno de 150 a 250 reais, ou um hotel de 200 a 300 reais, o trajeto que você vai, né, o que você vai gastar de transporte até lá, se for com o seu carro, a gasolina, o gasto do carro, o pedágio, se for de avião, a passagem aérea, a taxa de embarque, se for de ônibus, a passagem da rodoviária, enfim, tudo isso dentro de uma coisa só, que é o motorhome. Então, a gente quer esclarecer para vocês que o preço de 450 a 650 reais de diária de um motorhome eu acho muito caro, eu acho muito salgado. Só que você tem que saber que dentro desse valor estão esses 3 em 1, né? Que é um compilado aí de todos os gastos que você teria durante a sua viagem, que você, dentro do motorhome, você consegue fazer tudo isso. Eu acho que assim, né, o que sempre tem que fazer, e a gente faz isso também, é comparar. Então, assim, é claro que, tipo, se você vai gastar, se você for com seu carro, se você for com um motorhome, você vai ter que gastar combustível do mesmo jeito, e você vai ter que gastar com pedágio do mesmo jeito, porque você tá, né, num transporte também rodoviário. Você ainda precisa só saber que, dependendo do tipo de motorhome, se for um motorhome, por exemplo, de 2 eixos, que foi o que a gente pegou agora, o pedágio ele vai ser ainda um pouco mais caro, porque você está pagando por 2 eixos. Por 2 eixos, exatamente. A questão da hospedagem, né, aí eu acho que talvez seja até mais fácil de fazer, né, porque você pode ver o tipo de hotel que você ficaria, ou o tipo de pousada, enfim, e aí fazer essa comparação. E a questão da alimentação, né, que você pode preparar o seu próprio alimento. Uma outra coisa que você precisa observar também, para ver se compensa ou não o custo-benefício, é em relação a onde você vai parar o seu motorhome. Por exemplo, como nós não temos tanta experiência, né, e tanta... Enfim, acho que a gente não está acostumado, tanto costume, né, de fazer esse tipo de viagem, a gente sempre prefere parar em campings. E aí você precisa também somar o valor do camping, caso você seja essa pessoa. Por que a gente acaba parando em camping, né? Primeiro porque a gente se sente um pouco mais seguro, mas, cara, tem um monte de viajantes já no Brasil que viaja de Kombi, que viaja até de carro, que para em posto de gasolina, em praça de algumas cidades, quando a cidade é mais tranquila, e aí não tem o custo, né, de ter que parar dentro do camping. Acho que o que a gente mais recomenda, né, e não só para viagem de motorhome, para qualquer tipo de viagem, é sempre fazer ali uma planilhinha para ver o que acaba compensando, né? Então, assim, pode ser que algumas vezes compense, pode ser que algumas vezes não compense, né?
Só que a gente tem que saber que a experiência do motorhome é uma experiência diferente. Né? Claro, né? Então, mesmo que o motorhome fique um pouquinho mais caro, você vai ter uma experiência diferente. Viajar de avião, de carro, a gente viaja sempre. Viajar de motorhome, tem gente que nunca viajou. A gente, por exemplo, viaja para vários lugares e nunca tínhamos tido a experiência de um motorhome. Né? Então, assim, acho que vale também pensar sobre isso, né? Se essa experiência também vale a pena. Né? Com o motorhome você tem uma grande vantagem, que era algo que a gente só descobriu quando a gente viajou a primeira vez de motorhome, que é a flexibilidade do seu roteiro. Então, assim, se você quiser passar 2 dias no lugar, você pode. Se você quiser passar 1 dia, você pode. Por quê? Porque você tá com a sua própria hospedagem, né? Quando às vezes a gente faz reserva em hotel, a gente acaba ficando um pouco refém disso. Às vezes o lugar é super legal, mas você tem que sair dali daquele dia, ou você tem que às vezes pagar um pouco a mais para poder ficar, porque você já tem um compromisso de ir para outro lugar. E aí é por isso que a gente não costuma dizer que é caro ou é barato viajar de motorhome, porque é uma coisa muito pessoal, essa questão do custo-benefício, né? Eu acho melhor a gente expor quais são os gastos, né, e as vantagens ou desvantagens de fazer esse tipo de viagem, e aí você mesmo chega à conclusão se o custo-benefício é indicado para você. Pelo jeito que as coisas andam, esse mercado veio para ficar e vai crescer cada dia mais. Espero que vocês tenham oportunidade de, qualquer dia desses, alugar um motorhome aí. A gente vai deixar aqui mais ou menos nos links aí as empresas que a gente locou, quais que são as outras empresas que existem no mercado. Que a gente também viu, mas a gente acabou não fechando com eles por qualquer razão. E esperamos ver, de repente, nos encontrar por aí pelas em algum estradas da camping, em algum estacionamento de motorhome. Só para vocês saberem, a gente acho que não falou, mas a gente já fez esse tipo de viagem 2 vezes, tá? A gente fez essa primeira vez foi em junho, nós ficamos 7 dias. E agora, recentemente, no feriado do dia 12 de outubro, a gente fez de novo, a gente ficou só 3 dias. E a gente super recomenda. Queremos fazer outras vezes, porque é uma experiência muito bacana. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, Cacarecos de Viagem, porque lá a gente sempre posta várias coisas falando sobre motorhome ou sobre viagem, e tem um pouco das experiências que a gente viveu, os perrengues que a gente passou também nas viagens, porque viagem não é tudo só, né, perfeito. Sempre tem um perrenguinho aí para poder ter história para contar. Acho que é isso, né? É isso aí. Então, beleza, gente. Obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar pra gente uma mensagem que a gente tá super disponível para poder responder, tá bom? Tchau! Tchau.